Olá, amigos! Vim aqui gravar um vídeo hoje pra vocês pra contar coisas interessantes que aconteceram comigo quando eu fui num casamento irlandês pela primeira vez. Não aconteceram comigo coisas que eu achei diferente entre o nosso casamento no Brasil e o casamento aqui deles. Quero deixar claro que eu fui apenas em um casamento, então pode ser que seja uma coisa daquele casamento. Pode ser que não sejam todos assim, mas eu acredito que a grande maioria porque foi um casamento bem clássico. Eu achei curioso porque quando eu estava procurando roupa pra ir e tudo, e fui pesquisar vídeos, não vi ninguém comentando sobre isso, e eu gostaria muito de saber pra mim poder saber que roupa eu comprava, entendeu? Pra poder ir, porque a gente fica meio perdido, sabe? Não sabemos se é igual ao do Brasil, como que é, então fui pesquisar, não achei nada, fui no que eu senti no coração. Enfim, o que eu queria falar foi o seguinte: alguns pontos me chamaram muita atenção. Foi um casamento muito clássico, muito tradicional, porque foi um casamento cristão, católico, e foi um casamento na igreja. Temos casamento assim no Brasil, temos casamento de outros moldes, em gente que aluga salão, chácara, cartório, vários tipos de celebração diferente de outras religiões, tanto católico quanto protestante. Mas eu achei muito curioso algumas coisas, então resolvi falar. A primeira coisa foi o seguinte: esse casamento era de um casal de amigos do meu namorado. Então, ele foi convidado e ele podia levar uma pessoa e ele me levou. A primeira coisa que eu achei muito interessante é que o casamento e a festa, como no Brasil, iam ser em locais separados. Então, foi numa igreja, o casamento estava marcado para 1h30 da tarde. E quando a gente estava indo pro casamento, a gente pegou um pouco de trânsito, porque era em outro condado. A gente mora em Dublin e era em Wicklow, quem é da região sabe. Não é longe, não é muito longe, só que fim de semana, ainda mais o horário que foi o casamento, é bastante agitado porque o pessoal costuma ir pra praia, né? E as praias de lá são bem bonitas, bem movimentadas fim de semana. Então pegamos um trânsito e nos atrasamos um pouco, assim, mas bem pouco, sabe? E eu, inclusive, comentei com o Manuel, ele tava super preocupado, que ele é muito pontual. E eu falei assim: não se preocupe com isso, estamos indo para um casamento. A noiva sempre entra atrasada. Vai dar tudo certo. A gente não tava muito atrasado. Tanto que o casamento era 1h30 e a gente chegou 1h35, com 5 minutos de atraso. Mas o que aconteceu? Assim que chegamos e estacionamos o carro, eu percebi que tinha um carro diferente parado na porta da igreja. Gente, era uma igreja bem clássica aqui da Irlanda. As igrejas aqui são super antigas. Então, são essas igrejas, tipo, com arquitetura... Como que fala? Então, eram aquelas igrejas pontudas com uma arquitetura gótica, que são bem antigas. Então, de fora você já reconhece que é uma igreja com muitos anos e tudo. E são igrejas antigas, tipo assim, 500, 600, 700 anos. Muito antigas, sabe? E eu estranhei que tinha um carro do lado de fora na porta. E era um carro muito bonito, aqueles carros antigos. E eu pensei: gente, será que a noiva já chegou? A gente tava 5 minutos atrasados. 5 minutos, gente, era 1h35. E eu pensei: não, muito cedo pra noiva ter chegado, né, e tal. E aí o que aconteceu? Entramos. Gente, do lado de fora não parecia que estava indo um casamento. Quer dizer, do lado de fora parecia que a igreja estava fechada, porque não tinha ninguém do lado de fora. Não tinha, a porta estava fechada. Tipo assim, um silêncio. Não dava pra perceber que estava acontecendo alguma coisa lá dentro. Tudo bem. Eu pensei, né? Será que a gente tá no lugar certo? Enfim, abrimos a porta principal da igreja, tá? E entramos, estávamos atrasados. Gente, as pessoas estavam todas sentadas. A noiva e o noivo estavam no altar, com 5 minutos de celebração. E tava um silêncio. Um silêncio, assim, de velório. Nem de velório, porque em velório as pessoas choram, faz barulho. Gente, tava um silêncio, que eu e o Manuel abrimos aquela porta de 500 anos, fez um barulho enorme.
Aí a gente foi pelo corredor do lado, da lateral, sentamos e ficamos pra assistir a celebração. A igreja não tava cheia, porque provavelmente um casamento privado, um horário diferente das atividades da igreja e tudo. Então tava tipo, tinha, sei lá, umas 50 pessoas, mais ou menos assim. Ao meu ver, assim, né? Beleza. Eu já fiquei chocada, gente. Porque o casamento é marcado pra 1h30. 1h35 já tá noivo e noivo no altar. Todos os convidados sentados. Um silêncio. Enfim. Já fiquei, né? Passada. Aí seguiu o casamento. Todos aqueles ritos que acontecem e tudo. Então, o que aconteceu que eu achei também muito interessante, que eu até reparei pra comentar, é que, gente, não tinha decoração nenhuma. Tipo assim, não tinha flores na porta, não tinha tapete no meio do corredor, não tinha flores no altar, não tinha nada. Era tipo assim, a decoração da igreja. A decoração que já tem na igreja nos dias normais. Uma coisa super clássica. Tipo, a igreja. A igreja era a decoração, sabe? Não tinha nada, não tinha flor, não tinha nada. A coisa de diferença, tipo, que eu achei diferente, bonita, era o carro, que provavelmente levou a noiva, mas que tava estacionado lá na frente, mas, tipo, não tinha uma pessoa pra fora. Não tinha ninguém, tipo, não tinha decoração nenhuma. Outra coisa que não tinha, que eu percebi, não tinha entrada pras coisas. Porque no Brasil a gente faz entrada da daminha, entrada do noivo, entrada dos pais do noivo, entrada dos pais da noiva, entrada dos padrinhos, a entrada das alianças, entrada da Bíblia, entrada da noiva, não sei o que. A gente faz tudo isso. Gente, não tinha entrada de nada. Não tinha entrada de nada. Eu fiquei chocadíssima. Primeiro, como a gente chegou, a noiva já estava no altar, eu não tenho certeza de como foi a entrada da noiva. Eu acredito que foi muito rápido, porque se a gente chegou em 5 minutos de atraso, ela já tava no altar. Então eu acredito que, tipo, foi muito rápido. Não tinha pétala no chão, não tinha... Tipo, tinha umas crianças com uma roupa, assim, de daminha. Provavelmente pode ter entrado com a noiva, mas não tinha pétala no chão, não tinha tapete, não tinha nada. Então, se seguiu e chegou a hora das alianças. Não teve a entrada das alianças, gente. Os padrinhos estavam no altar do lado dos noivos. Detalhe muito engraçado que eu achei é que os noivos, eles sentam no meio do corredor, de frente pro padre e pro altar. Eles não ficam, tipo, do ladinho e só vai lá pra frente pra ajoelhar. Não. Fica 2 cadeiras bem no meio, na frente do altar, no meio do corredor, e eles sentados. Na hora das alianças, eles se levantaram. As alianças estavam com os padrinhos que estavam ali perto, sentado perto deles. Todo mundo se levantou. O padrinho tirou a aliança, deu na mão do noivo, a outra deu na mão da noiva, eles trocaram. Gente, não teve entrada de aliança. Não teve entrada de nada. Foi só isso, lógico. Teve votos. Teve aquele voto que o padre vai falando e a pessoa repete. Enfim, teve isso. Mas não teve entrada de aliança. E teve uma hora que eu não entendi muito bem. Porque, gente, primeira vez que a gente vai num casamento irlandês, as coisas tudo em inglês. Eu entendo perfeitamente, só que o que acontece? A cabeça da gente buga muito. Quando eu vou na missa com meu namorado, a gente vai na missa aos domingos. E, gente, missa é igual em todo lugar do mundo. Só que quando você escuta a missa em uma língua muito diferente, você fica meio perdido, porque você não sabe rezar. Você não sabe rezar creio, você não sabe rezar Pai Nosso, porque essas coisas a gente decora de tanto rezar, né? E quando eu vou na missa, eu não sei nada. Eu tô tentando aprender o Pai Nosso, mas assim... é difícil de decorar, sabe? Se você não pratica sempre. E eu acabo rezando em português na minha cabeça, mas enfim. Então eu fico meio perdida ali no que tá acontecendo. Mas eu não sei se foi entrega de alguma coisa, o que foi. Só sei que assim, foi a mãe da noiva que entregou alguma coisa, não entendi o que. Não foi as alianças. Mas assim, gente, não teve entrada. A mulher se levantou de onde ela estava sentada. Detalhe, os pais dos noivos estavam sentados na frente, mas assim, não era uma posição privilegiada, com enfeites e... Não era nada disso, era tipo, eles estavam sentados no banco normal. A mãe da noiva levantou, saiu do banco, tipo assim, ela tava até um pouco pra trás, assim. Ela saiu do banco e foi. Não teve entrada pelo meio, não teve nada disso, sabe? Achei super interessante, porque...
nessas horas que a gente compara as diferenças culturais, sabe? Outra coisa, tinha poucos padrinhos. Isso talvez não é uma coisa, assim... Eu sei que tem casamentos no Brasil que tem menos padrinhos. Mas no caso deles era tipo irmã, irmão, 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 sabe? Umas coisas assim. E não são meio que padrinhos, são tipo damas de honra, uma coisa assim. As damas de honra que são as adultas, entendeu? As crianças, acho que nem tem um nome específico. Enfim. E aí, outra coisa também que, depois do casamento e tudo, o que acontece? A gente saiu todo mundo da igreja e, tipo assim, super organizado. Foi saindo fileira por fileira. E não tinha ninguém organizando. Não tinha cerimonialista, não tinha nada. Foi tipo assim, os noivos saíram, depois foi saindo uma fileira, outra fileira, outra fileira. Foi saindo, e aí eles esperaram na porta, a gente passava e cumprimentava. Beleza. E aí depois foi a recepção, festa, né? Que foi em outro lugar, porque, né, ninguém é de ferro. E aí, uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, eles separaram em recepção e jantar. Então, aqui é muito comum, eu acredito que seja uma coisa, assim, da Europa em geral, talvez, dos Estados Unidos, eu acredito que seja assim, que é fazer casamento em hotel, sabe? Não é um costume que a gente tem no Brasil, é porque a gente não tem hotel luxuoso, assim, disponível para casamento. Pode ser que exista esse tipo de evento em hotel, mas nunca ouvi falar. Então, o que eles fizeram? Teve a recepção e teve o jantar nesse hotel. A recepção, gente, era literalmente uma recepção. Você chegava dentro do hotel, a parte do jantar, que tem aquelas mesas redondas, que todo mundo senta pra comer, igual no Brasil, tipo, várias mesas redondas, todo mundo senta. Tava trancada, e aí a gente ficava, tipo, na recepção, no lobby do hotel, que era um lobby grande, assim, com sofás, tinha até umas mesas, assim. E aí tinha, tipo, algumas mesas espalhadas estrategicamente, com champanhe, com petiscos, essas coisas. E tinha chá, né? Também, porque, né? Assim como inglês gosta de chá, irlandês gosta muito de chá. E tinha cerveja também, mas era assim, um número limitado, só pra recepção. Então, e tipo, não tinha lugar pra todo mundo, que era uma recepção, então a gente até acabou ficando em pé, conversando, as pessoas socializando, conversando também. Tipo, tinha um grupo tocando música, mas não era nenhum tipo de música da moda, era umas músicas assim, não era música clássica, mas eles estavam com aqueles instrumentos, tipo, clarinete, assim, umas coisas bem, sabe, diferentona, pra mim, né? Tudo pra mim era diferentão. E aí, depois disso, depois a gente ficou, tipo, umas 2 horas ali na recepção, eles abriram um espaço para o jantar. E aí, até aí, foi muito... Essa questão do jantar foi parecido à organização com que a gente faz no Brasil. Que tinha lugar marcado com o nome da pessoa, e aí... Quer dizer, eu não sei se a gente faz isso no Brasil. Acho que depende do tamanho do seu casamento, né? De organizar mesa e lugares. Tipo, tinha os nomes, tinha uma lista com os nomes dos convidados e qual mesa ia sentar. Aí a gente sentou tudo, chegamos na mesa, tinha uns pãozinhos, aí eles demoraram uns 10 minutos, nem isso, eles já começaram a servir o jantar. E era um garçom, não era buffet, era um garçons. Como fala o plural de garçom? Acho que é garçons, não sei. Enfim, tinha equipe lá de garçons. Então eles vinham, distribuíam a entrada e depois tinha um menu na mesa, né, pra gente ver de papel, assim, normal. Tinha a entrada, prato principal e a sobremesa. Tinha 2 entradas, prato principal e a sobremesa. Gente, uns pratos assim... capenga, umas comidas irlandês capenga. Eles até tentaram fazer uma coisa assim mais chique, assim, mais rebuscada e tal. Eu comi, achei ok, mas não era uma comida super saborosa, deliciosa. Mas assim, ok, de graça, né? Até injeção na testa. Então, beleza, comemos. E aí, alguns pontos principais que eu reparei. Gente, que eu reparei porque era impossível não reparar. Gente, a recepção tinha as bebidas, mas no jantar não tinha bebida. Tinha água e tinha chá no final, depois da sobremesa. Mas você tinha que comprar.
porque a gente tava num hotel, então eles tinham no próprio salão lá do jantar, eles tinham um bar lá disponível, assim como na recepção também tinha. E aí você vai lá e compra o que você quiser no bar. Então os noivos só arcaram com as primeiras bebidas da recepção. Do jantar foi só a comida mesmo. Então, assim, outra coisa também que eu já tinha comentado é a decoração. Tava super bem decorado, mas gente, decoração de hotel. Tinha algumas coisas que era do casamento. Tipo assim, aquelas máquinas de tirar foto, tinha lá, e tinha, sei lá, um espelho com o nome do casal e a data. Enfim, mas não era nada, tipo, muito, nossa, personalizado, entendeu? E aí, além de você ter que comprar as bebidas e tudo, não tinha mesa de doces. E aí pegou no meu coração, porque, gente, eu amo doce, eu sou uma formiga e não tinha. E a melhor parte do casamento é comer um bem casado. Eu já esperava que não fosse ter bem casado, mas sei lá, é que eu nem sei que doce, um bombom, sei lá, um cupcake, qualquer coisa. A gente não tinha mesa de doces. Tinha uma mesa com bolo, mas era só isso. E tipo, quando você chegava, tinha um pacotinho bem pequeno assim, inclusive eu tenho aqui que eu trouxe embora. Um pacotinho assim, um embrulhinho assim de festa, assim. E aí tinha 3 bombons dentro. Só que era assim, bombom aleatório que você compra no mercado. Tipo assim, Ferrero Rocher, um Ferrero Rocher e 2 bombom Lindt, sei lá. Gente, isso são bombons que você compra em qualquer lugar aqui. Não é uma coisa feita pra ocasião, pra festa e nada disso. Beleza, né? 3 bombonzinhos ali, legal. Mas, gente, não tinha uma mesa de doce. Não tinha um bem casado, não tinha um brigadeiro, um beijinho, não tinha um olho de sogra, não tinha nada disso. Ai, que tristeza, que tristeza. Enfim, também não tinha lembrancinha. O que tinha era, no banheiro eles colocaram aqueles kits, né, de banheiro que sempre tem em casamento, com remédio, com absorvente, desodorante, e tinha aqueles chinelinho. Mas é um chinelo tão vagabundo, gente. E quero deixar claro que eu não tô falando isso pra criticar os noivos ou as pessoas que organizaram o casamento. Gente, é a cultura deles, as coisas que eles estão acostumados a fazer. Provavelmente a maioria dos casamentos é assim, mas é que eu acho que o Brasil é muito melhor. Eu acho que o Brasil é muito melhor nesse sentido. É que a gente é muito festeiro, a gente gosta muito de oferecer comida para as pessoas boa, né? E fartura, né? Eu acho que a maioria das pessoas que faz festa pensa, ou eu faço bem feito ou não faço. Então, com fartura, sabe? Não que não tenha fartura lá, gente, não passei fome, mas é que eu senti falta dos doces, porque eu adoro doce, não tinha. Também, não tinha lembrancinha, como eu comentei. O que eu trouxe pra casa foi os bombonzinhos que tava na mesa, mas já tava na mesa desde que a gente chegou, a gente já comeu até lá, né? Então, eu só trouxe o negócio vazio embora. E aí a última coisa que foi o motivo que me fez começar a pesquisar sobre casamento irlandês foi roupa, porque eu não sabia que roupa que eu ia usar pra ir lá. E aí eu acabei comprando um vestido na Shein que ficou legal, gostei da cor e tudo. Mas, gente, tinha outras pessoas bem arrumadas, com vestidos parecidos com o meu, assim, de casamento e tudo. Mas tinha gente que não tava nem aí. Tinha gente que, tipo, amarrou o cabelo num coque e foi. Inclusive, a noiva, ela não tava simples, ela tava muito bonita. Só que eles não fazem maquiagem tão produzida igual a gente. Eles não fazem penteado igual a gente. Eles mesmos fazem em casa, porque caríssimo aqui. Então eu acho que eu tava até muito arrumada, sabe, pra ocasião, assim. Mas eles não tava feio nem nada, mas tipo assim, um arrumado irlandês, assim, sabe? Tipo, lá tomou banho e foi. Passou um rímel e foi. Eu até pensei que na próxima vez que eu for no casamento, eu vou comprar um vestido um pouco mais confortável, tipo assim, não tão chique, sabe? Porque não tem necessidade, é porque eu não sabia mesmo. E os homens, a maioria dos homens vão de terno, gente. E isso é uma coisa que, assim, em casamento no Brasil, os padrinhos vão de terno e os pais dos noivos, mas não é muito comum os convidados irem de terno. Geralmente eles vão com uma roupa social, uma coisa assim, né? Esporte fino, umas coisas assim.
Ou não também, vai com a roupa que quiser, os convidados, né? Agora aqui, gente, eles vão de terno. O Emanuel foi de terno. Ele foi de terno, todos os convidados estavam de terno. E aqui na Irlanda eles usam muito terno pra essas coisas assim, festa, tudo. No Brasil a gente usa no último caso, tipo assim, nem enterro a gente usa. Aqui eles usam, sabe? E vira e mexe, você anda na rua, tipo, uma sexta-feira à noite, você vê gente andando de terno pela rua, tipo, pra ir pra alguma festa, tipo, de baile, algum casamento, sei lá, algum enterro, né? Eles vão de terno também. Então, eu achei esses pontos muito interessantes. A minha experiência, no geral, foi legal, gente. Eu me diverti, foi uma experiência bem diferente. Os noivos foram super legais. Eles nem me conheciam, eram amigos do Manuel. Todo mundo me tratou super bem. As pessoas que conversaram comigo, todo mundo me tratou muito bem. Eles amam brasileiros, né? Como sempre, todo mundo ama. Então, foi muito tranquilo, sabe? Eu gostei muito. A gente não ficou até muito tarde, porque a gente tava cansado. E aí viemos embora umas 10 horas da noite. E também, gente, pra mim, festa sem música brasileira não tem o mesmo sabor, não tem a mesma emoção, sabe? Então, eu me diverti, eu e o Manuel dançamos um pouquinho, tudo. Mas assim, não tô com um funkão, não tô com um axé. Não, eu tô brincando. É que eu não gosto muito mesmo dessas festas com essas músicas em inglês, assim. Se não for diva pop, pra mim. E tava tocando umas músicas antigas também no começo. Aí tinha uns velhos dançando. E eles dançam tudo assim, né? Aquelas danças meio de americana branca. Dança tudo assim. E eu não sabia nem como dançar. Mas enfim. Então a gente foi embora umas 10 horas e tudo. Mas foi uma experiência muito legal. Pra quem estiver pesquisando e achou meu vídeo, se vai fazer casamento ou se vai se foi convidado, se vai ser madrinho, padrinho. Gente, o que eu aconselho é o seguinte: não precisa comprar uma roupa muito extravagante, porque as pessoas não vão extravagante. As pessoas que tinham uma roupa mais chique eram as madrinhas. As outras não estavam desleixadas, só que assim, elas estavam com uma roupa mais ok, tipo, pra ocasião. Se for um casamento no verão, coloca um vestido de verão, não, tipo, muito apelado, porque vai na igreja, né? Mas, tipo assim, um vestido, assim, médio, não precisa ser longo, um vestido solto, assim, colorido, sabe? É bem legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Essa foi a minha experiência. Eu sei que eu tô um pouco travada, mas é porque faz muito tempo que eu não gravo. Nossa, eu sempre gravo, meus amigos que me seguem nas minhas redes sociais, eu sempre gravo, posto coisa no Instagram e tudo. Mas pro YouTube eu tô um pouco travada. Então vamos ver, eu vou ver se eu trago mais histórias, mais coisas assim, pra quem tiver mais interesse. E coisas diferentes, assim, né? Porque eu não vou falar, tipo, como é minha vida na Irlanda, não sei o que lá. Porque já tem 50 mil vídeos desse aqui. Então, vou falar sobre coisas específicas que eu acho diferente e interessante da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.